Uma ótima tarde para você que acompanha a programação do Canal do Boi. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. E hoje é terça-feira, dia 16 de dezembro, e você vai conferir com a gente nessa edição. Olha, informações importantes sobre a tomada de crédito para a produção de soja no Brasil. Você vai ter o posicionamento de Almir Dal Pasquale, presidente da ProSoja Brasil, e também da analista Tânia Tosi no programa de hoje. E também a informação da retirada de impostos agora na Argentina deve ter mudanças aí para o agronegócio do país. A Conab mudou a data de divulgação do levantamento da safra de cana-de-açúcar. E se não chover até o Natal, a produção de soja lá do estado do Piauí deve ser comprometida. E olha, tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo. Boa parte desse comprometimento do estado do Piauí, que faz parte da fronteira agrícola do Mato Piba, é por conta das questões climáticas. Você acompanha a partir de agora aqui no Agricultura BR. E a gente começa essa edição falando sobre o mercado da soja. E a soja que vinha há pouco no mercado futuro, na Bolsa de Chicago, com quedas. Vamos ver agora como é que estão os números em relação ao que acontece com soja em Chicago. Nós temos aqui o destaque, queda de 0,3% no mais curto prazo. Você tem a posição de janeiro negociada a $8,71, mais 25 por bushel, recuo de 0,34%. Posição de março negociada a $8,72, mais 50 por bushel, queda de 0,39%. E maio, $8,78, mais 25 por bushel, queda de 0,42%, enquanto julho vem com negócios a $8,85 por bushel, recuo de 0,39% para as posições de mais curto prazo em queda hoje em Chicago. E um importante elemento que baliza as principais commodities agrícolas, principalmente para você, produtor que trabalha com exportação, é o dólar. E agora a gente vai ver então como estão as negociações. O dólar que vinha em queda há pouco, e a gente confirma essa queda no momento, uma queda de 0,56%. E nesse momento o dólar comercial a R$ 3,86, mais 6. Neste momento você acompanhando em tempo real os números aqui no Agricultura BR. Tá certo? E o destaque segue sendo soja, agora trazendo um pouco do que vem acontecendo com soja no cenário internacional, principalmente Estados Unidos, Brasil. Nós vimos o dólar hoje recuando, recua cerca de 0,5% aqui no país, ainda assim mantém um bom patamar acima de R$ 3,85, mesmo com a queda no dia de hoje. Há vários elementos que fazem com que o dólar suba, entre eles fatores internos. Esses fatores internos estão ligados à crise econômica, política do país, à questão da instabilidade, recuo de nota financeira, perda de grau de investimento. Fora do país também tem a questão dos juros nos Estados Unidos, se eles vão alterar ou não, se esses juros serão aumentados. Então, tem uma certa frequência para que se suba o dólar em todo o mundo e aqui no Brasil também. A outra são as atuações do Banco Central Brasileiro para tentar segurar a moeda norte-americana. Isso envolve soja, principalmente soja, o principal produto da pauta de exportação do Brasil, e em relação ao que é faturado em reais, depende demais da moeda norte-americana. E mesmo com o recuo de hoje, um pouco mais de 0,5%, ainda vem operando num campo interessante a R$ 3,86 no dia de hoje, nesta terça-feira. Por aqui a gente fala de soja, então vamos trazer agora alguns fundamentos em relação a esse mercado. Eu trago aqui a primeira análise gráfica mostrando a produção da safra brasileira. Você vê a Conab, tem o IBGE, tem o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Olha, em relação ao que foi apresentado por essas empresas, duas brasileiras e também o Departamento de Agricultura americano, Conab tem uma previsão de 102.500.000 toneladas, o IBGE 101.500.000 toneladas, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 100 milhões de toneladas. A produção brasileira ela é muito importante. Você observa que em relação à produção, principalmente Estados Unidos não mudou nada, praticamente nada no relatório de novembro até dezembro. Mudou dados na Argentina,
Argentina em relação às exportações. Aliás, a Argentina também é destaque de hoje, porque teve ontem, confirmando uma promessa de campanha, nós tivemos o novo presidente da Argentina anunciando o fim de impostos, principalmente para milho, trigo e carnes, e também gradativamente vai retirar da soja, numa tentativa de recuperar a economia da Argentina. É muito mais essa situação. A Argentina, que é praticamente um país apenas produtor de produtos primários, então realmente precisa ter uma recuperação. Então ele está cumprindo promessas de campanha, fazendo aquilo que já era esperado, aguardado na Argentina. Ainda hoje você tem informações a respeito da Argentina, essa retirada de impostos e, claro, também posicionamento da analista a respeito do assunto. Em relação aqui à soja, nós temos, no caso, a Conab principalmente até ampliando, o último levantamento que foi apresentado na semana passada, ampliou essa previsão de produção aqui no Brasil. Muitos produtores, principalmente pelo Twitter, comentaram essa questão porque não acreditam muito, principalmente por conta do estado do Mato Grosso, o norte do Mato Grosso prejudicado por conta da seca, né, a irregularidade das chuvas. Matopiba nem conseguiu plantar ainda. Ainda hoje você vai ver que o Piauí pode estar completamente prejudicado em relação a esses fatores e a produtividade teria que ser muito elevada no sul do país, no Paraná, em outros estados, principalmente para compensar aquilo que vai ter de produtividade menor em importantes estados produtores do país. Dando continuidade aqui aos números, nós temos aqui as exportações brasileiras, agora de acordo com as projeções do Departamento de Agricultura americano, e essa exportação do Brasil, ela aumenta a cada ano, a cada temporada. Nos últimos 5 anos, há uma alta de 57,2%. Na temporada 11/12, era um pouco mais de 36 milhões de toneladas exportadas. O número rompe a marca de 40 milhões na temporada posterior e rompe a marca de 50 milhões na última temporada agora, 14/15. Ainda tem gente vendendo soja, tem um pouco de soja sendo vendida aqui no Brasil. E a 15/16 já apresenta uma projeção pelo Departamento de Agricultura americano de 57 milhões de toneladas, o que garantiria, em 5 anos, uma alta de 57,2% nas exportações brasileiras de soja, de acordo com os números do Departamento norte-americano. Acho que nós temos mais uma análise gráfica, mudando aqui a situação. Daqui a pouco a gente traz esses dados aqui em relação à produção de soja, porque ainda hoje você tem informações a respeito de tomada de crédito, a opinião de gente que representa os produtores e também quem analisa mercado. Isso é muito importante para se ter uma pluralidade também de ideias a respeito do tema e muita coisa importante sobre a Argentina ainda hoje no Agricultura BR. E o Conselho Gestor de Fundo de Desenvolvimento das Culturas de Soja e Milho vão destinar cerca de R$200 mil para apoio às ações de transferência e difusão de tecnologias agrícolas que serão promovidas durante a Showtech 2016, que acontece já no começo aqui de janeiro, entre os dias 20 a 22, lá em Maracaju, localizada a 157 quilômetros aqui da capital campograndense. Por aqui a gente acompanha agora a cotação de mercado, você fica com a cotação da soja no mercado físico brasileiro. Destaque da Agricultura BR agora é para a previsão do tempo e no estado do Paraná, segundo o maior produtor de soja do país, e qual o clima contribuiu durante todo o momento de semeadura. Acontece que agora, no desenvolvimento das lavouras, tem chovido muito e esse excesso de chuvas tem saturado um pouco o solo, deixando com excesso de umidade e também pouca luminosidade, condições que são favoráveis ao desenvolvimento de doenças, em especial a ferrugem asiática. Para falar a respeito de como que fica a previsão do tempo sobre o estado do Paraná, mas sempre pensando na produção de soja, nós vamos conversar agora com a Nadiara Pereira, que traz os destaques para os próximos períodos. Nadiara, como é que fica a previsão do tempo no estado do Paraná nas próximas semanas? Boa tarde.
Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Expectativa ainda de muita chuva para o estado do Paraná. Nesta terça-feira, uma nova área de instabilidade está se formando sobre a região sul do Brasil. Já chove forte em algumas localidades e tem previsão para muita chuva ainda ao longo dos próximos dias. Amanhã, os temporais até perdem um pouco de intensidade, mas a partir da quinta-feira, novas áreas de instabilidade se espalham pelo sul do país. No Paraná, chove forte principalmente no sudoeste e extremo oeste paranaense. Nestas áreas, o volume de água pode passar de 130 milímetros até o dia 19 de dezembro. Então, é uma chuva em excesso que, além de manter o tempo aí nublado, com falta de luminosidade, também encharca muito as lavouras, dificulta os trabalhos no campo. Sobre o norte e leste do estado, a chuva é um pouco mais irregular, mas também vem acompanhada por temporais em alguns períodos. Entre os dias 20 e 24 de dezembro, ainda chove em todo o estado. O volume de água deve girar em torno de 50 milímetros em 5 dias. E pelo menos até o dia 29 de dezembro, a situação não muda muito. Tem previsão de chuva generalizada e volumosa sobre o Paraná. Neste período, o volume deve variar de 50 a 70 milímetros em 5 dias. Fabiano. Tá certo, Nadiara. Nadiara, já que nós estamos falando então das áreas produtoras, vamos estender essa previsão então para as principais áreas. Como fica a distribuição das chuvas? Para as demais áreas do Brasil, o grande destaque é a chuva que deve voltar a se espalhar pelo norte e nordeste do Brasil, especialmente para a região do Mato Piba. Tem previsão de volumes de água mais significativos nesses próximos 10 dias. A chuva deve ganhar mais força entre o Pará e a região aqui entre Maranhão e Piauí, volumes de água girando até 30 milímetros em algumas áreas. Entre o oeste da Bahia e Tocantins, por enquanto, até o dia 19 de dezembro, a chuva será mais isolada. Como eu falava, chove forte na região sul, além do Paraná. Os volumes de água devem ser altos sobre o Rio Grande do Sul e chove forte ainda entre São Paulo e sul de Minas Gerais. No centro-oeste, a chuva é irregular. Sobre o estado de Mato Grosso, deve chover forte em algumas áreas do norte do estado, regiões que estão em situação mais crítica por causa do déficit hídrico, mas é uma chuva ainda bastante irregular. No próximo período é que a chuva vem de forma mais homogênea, atingindo grande parte do estado de Mato Grosso, com volumes acima de 30 milímetros, e aí sim também a chuva ganha mais intensidade entre o norte e o nordeste. Em toda a região do Mato Piba tem previsão de chuva e o volume de água deve variar de 30 até 50 milímetros entre Tocantins, Maranhão e Piauí. E essa condição de tempo deve se repetir até o dia 19 de dezembro. Tem previsão de chuva em quase todas as áreas produtoras de soja, só que entre os dias 25 e 29 de dezembro, a chuva perde um pouco de intensidade aqui entre o nordeste e também partes do norte do Brasil. A chuva mais intensa vai ficar concentrada sobre o sul e partes do sudeste, principalmente Paraná e sul de Minas Gerais. Elaine. Nadiara, então daqui a pouco ela volta com mais informações para outras regiões, então ali vem para Mato Piba que deve chover para os próximos dias. E por aqui, hora de intervalo comercial, mas lembrando que você pode entrar em contato conosco, viu? Pode ser através do WhatsApp, se você não tem o número, anota, 67 9656 2266. E olha, depois do intervalo comercial, você tem os indicadores da agropecuária brasileira e muitas informações também sobre o mercado do café. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. E o Agricultura BR está de volta, seja muito bem-vindo. Por aqui, você começa a acompanhar as informações para a cultura do café. Bom, e há muita regularidade nas chuvas para as áreas produtoras no país. Isso tem impactado, inclusive, nas negociações de mercado. Ontem nós tivemos, por exemplo, Bolsa de Nova York, plataforma ICE Futures, com negócios que chegaram a operar com forte queda. O mercado acabou fechando em queda, mas uma queda menor. Por quê? Porque a questão climática aqui no Brasil, ele acaba tendo essa previsão um pouco mais positiva. A segunda florada veio de uma maneira muito mais eficiente por conta das chuvas e isso acaba impactando no mercado, que tem ignorado outros fatores, como, por exemplo, uma demanda maior por café e também as demais condições de trabalho do cafeicultor brasileiro. Vamos saber se essas condições climáticas para as regiões produtoras de café, se elas continuam. Quem fala a respeito deste assunto é a Nadiara Pereira. Nadiara, como é que fica, então, a previsão do tempo para as regiões produtoras de café?
Bom, Fabiano, para as áreas produtoras do norte do Paraná, São Paulo e sul de Minas Gerais, as condições não mudam muito. Tem previsão de mais chuvas para esses próximos períodos. O mês de dezembro deve terminar com chuvas acima da média. E essa chuva, apesar de atrapalhar um pouco as atividades no campo, tem mantido boas as condições de umidade do solo aí nas regiões de cafezais. Por enquanto, para esses próximos 5 dias, previsão de volumes de água passando de 70 milímetros entre o norte paranaense, interior de São Paulo até o sul de Minas Gerais. Já nas demais áreas de Minas Gerais e também no Espírito Santo, nesses próximos dias o predomínio vai ser do tempo seco. Por enquanto, o Espírito Santo ainda vem passando por um período de irregularidade das chuvas, falta um pouco de umidade e também as temperaturas têm ficado acima da média. Então, isso acaba acarretando aí na diminuição da umidade do solo. Neste próximo período, entre 20 e 24 de dezembro, a chuva volta a ficar mais homogênea sobre o sudeste. Inclusive, volta a chover em todas as áreas de Minas Gerais e também do Espírito Santo. Só que no estado capixaba ainda a chuva será mais isolada. Os maiores volumes de água vão continuar concentrados entre São Paulo e sul de Minas Gerais. E até pelo menos o dia 29 de dezembro a situação não muda muito. Sobre o sudeste do país, a principal região produtora, as chuvas mais fortes continuam concentradas em São Paulo e também no sul de Minas. Tá certo, Nadiara, obrigado pela participação. Daqui a pouco ela volta com outros destaques da previsão do tempo. E por aqui a gente continua falando sobre o mercado do café, mas dessa vez a gente vai acompanhar os índices diários para o café arábica e conilon aqui do Brasil, de acordo com os números do indicador CPEA. Claro, você sempre atualizado com esses números. A gente começa a acompanhar primeiro para o café arábica, o indicador CPEA, que você acompanha agora no seu televisor. Eu trago daqui a pouquinho, a gente está, essas telas são em tempo real, elas estão sendo agora baixadas e claro, a gente vai acompanhar esse índice, o valor para o café arábica, que na verdade para valor diário teve uma queda de 0,21% e você acompanha agora comigo esse valor. Dia 14 de dezembro, portanto ontem, começando essa semana, R$ 475,78, aí a saca de 60 quilos. Em relação à sexta-feira, quando estava R$ 476,79, aí sim essa variação, como eu estava dizendo, uma queda negativa então de 0,21%. Mas fazendo uma análise desses primeiros 14 dias, quase metade já no mês de dezembro, passando muito rápido esse mês, a gente observa uma variação mensal positiva que chega a 2,02%. E do café arábica, a gente participa agora, a gente vai ver para o café conilon, como estão os preços também ontem, dia 14 de dezembro. E a gente acompanha aqui, o café conilon é o próximo para o indicador CPEA. Eu vou pedir para minha produção trocar, se não tiver ainda a tela. A variação também apresentou da mesma forma, assim como o café arábica, que teve uma queda de 0,20%. Para o café conilon ou robusta, também a variação até um pouco maior, de 0,23%. E você acompanha agora comigo no seu televisor. Ontem, R$ 379,08, a saca de 60 quilos. Em relação à sexta-feira, quando estava R$ 379,96, como eu disse, uma queda de 0,23%. Mais uma análise desses 14 dias do mês de dezembro, essa variação mensal chega a um número positivo de 0,85% de acordo com o indicador CPEA para o café conilon. Já que nós estamos falando em café, a gente vem para o mercado físico brasileiro e você acompanha a cotação do café. Por aqui, o Agricultura BR traz agora informações, destaques para o mercado futuro. E eu começo trazendo o destaque futuro da Bolsa Paulista, como está o mercado futuro brasileiro. Nós temos aqui praticamente, não há contratos negociados, muito poucos, 260 na posição de março, a $146, mais 50 centes por saca de 60 quilos. Essa é uma tônica em relação a alguns mercados na Bolsa Paulista, poucos contratos, o café é um deles que tem principalmente perdido muitos contratos, volume de contratos nos últimos anos.
Por aqui a gente continua acompanhando isso no mercado, como vem sendo essa movimentação no mercado futuro. E é para Nova York que a gente vai verificar. Agora a gente viu na Bolsa Paulista estabilidade nesse momento e para o café arábica, a plataforma ICE Futures em Nova York, é o que a gente vê agora que vinha em alta até agora há pouco. Veja que o contrato de março de 2016, todas as posições aí com leve alta agora neste momento, o contrato de março de 2016 vem a $1,20 mais 10 por libra peso, alta de 0,16%. O contrato de maio de 2016, alta de 0,24% a $1,22 mais 40 por libra peso. Julho 2016, uma leve alta de 0,04% a $1,24 mais 20 por libra peso, enquanto que setembro de 2016, também leve alta de 0,27% a $1,26 mais 40 por libra peso. A movimentação para a referência do café arábica neste momento vindo com leve alta. Por aqui, a Agricultura BR traz agora o mercado futuro para o café robusta, negociado na Bolsa de Londres. Vamos ver como é que estão, então, os valores de referência. Vinha em alta há pouco tempo, assim como Nova York, dia de recuperação para café arábica e também para café robusta. Vamos ver se confirma. Confirma sim, a alta é até mais expressiva. No mais curto prazo, alta de 0,94%, quase 1% de alta. Negócios a $1.489 por tonelada. Março, 1.517 dólares por tonelada, alta de 0,79%. Maio, 1.545 dólares a tonelada, alta de 0,71%. E julho, 1.573 dólares por tonelada, a elevação de valores em 0,76%. Os valores aqui são muito importantes, em especial para quem produz café Conilon aqui no Brasil. Espírito Santo, Rondônia, estado da Bahia também são os 3 principais produtores deste café. E nós acompanhamos essa movimentação no mercado futuro, você por dentro dos preços agora desta terça-feira. A gente vai agora fazer uma referência aqui no Brasil para os últimos 30 dias para o café. São os indicadores agora do agronegócio brasileiro. A gente começa com o café para acompanhar como vem sendo essa movimentação desses últimos 30 dias, de acordo com o Café Sul de Minas, o indicador que você acompanha agora na sua tela. Veja que a referência é do dia 14 de novembro até o dia 14 de dezembro. Os valores, você observa como vem sendo essa movimentação para o Café Sul de Minas. No dia 14 de novembro, R$ 475,00, aumentava R$ 10,00 no dia 24 de novembro, R$ 485,00. Chegava aqui ao pico de preço no dia 4 de dezembro, quando alcançou R$ 500,00 a saca, mas no dia 14 de dezembro ele voltou novamente entre altos e baixos, chegou a R$ 475,00 e agora recuperando mais um pouco e quase novamente já beirando R$ 500,00 o preço do Café Sul de Minas, 490, uma alta de 3,16% frente aos registros do dia 14 de dezembro do ano passado, de 2014. E agora o destaque para o indicador Soja Brasil, que permanece ou fechou essa última segunda-feira acima da marca de R$ 75,00 por saca de 60 quilos. Esse indicador que é realizado considerando os 10 principais estados produtores brasileiros numa média simples, considerando a mínima e a máxima diária em cada um deles, que chegou a esse valor que você acompanha comigo. Vamos ver o acompanhamento dos últimos 30 dias. Nós tínhamos no 14 de novembro R$ 74,25, esse valor se elevou no dia 24 de novembro, abriu o mês de dezembro a R$ 75,38, apresentou alguma redução aqui no dia 9 de dezembro, mas aqui apresenta já alta para R$ 75,13, assim fechava o dia de ontem em relação aos valores praticados na média nacional, muito por conta do dólar. O dólar fechou em alta, então trouxe o valor da soja para cima. Entre 14 de novembro e 14 de dezembro, se tem uma alta de 1,18%. Portanto, entre novembro e dezembro, na mesma data, se tem 14 a 14, você tem uma alta de 1,18%. E se comparado os valores do último dia 14 de dezembro de 2014 com o valor de fechamento de ontem, a alta é de 21,8%.
Já para a média do preço do milho praticado aqui no Brasil, essa alta foi até um pouco superior à verificada nos últimos 30 dias para a soja. É o que aponta o indicador Milho Brasil, que é uma média entre o valor máximo e mínimo praticado nas 8 principais praças produtoras brasileiras. E essa referência a gente vai acompanhar agora de quanto vem sendo entre os dias 14 de novembro até o dia 14 de dezembro, com uma alta, como eu disse, um pouco superior à verificada para a soja, chegando a 2,20%. E você acompanha aqui os valores. 14 de novembro, 28,62, cedia um pouco no dia 21, voltava a recuperar mais alguns centavos no dia 29 de novembro, mas começou aqui a primeira semana de dezembro, no dia 6, 28,87, recuperando mais um pouco, e no dia 14 de dezembro, aumentando ainda mais essa referência, chegando a R$ 29,25 a saca. Essa alta nos últimos 30 dias de 2,20% e também fazendo uma referência para os últimos 12 meses, a gente tem aí uma alta superior que chega a 20,8%. E por falar no milho, a gente acompanha agora a cotação no mercado físico brasileiro nas principais praças brasileiras. E por aqui é hora de intervalo comercial e na volta você acompanha aí uma entrevista bem interessante com o presidente da ProSoja aqui no Brasil, que comentou os números da retomada aí de créditos divulgados pela Conab. Bom, você vai ter o posicionamento do Almeida Pasquale e também da analista Tânia Tosa a respeito do principalmente os meses de julho e agosto, no qual teve uma disparada na tomada de crédito para a produção de soja no Brasil. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, seja bem-vindo aqui ao programa, porque os destaques de agora deste bloco começam com os cenários no mercado do algodão. É isso mesmo, e por aqui a gente tem um indicador CPEA e você é atualizado com os preços então praticados ontem, dia 14 de dezembro, de acordo com o indicador CPEA para o algodão. E a gente vai ver agora como foi essa movimentação ontem, como fecharam os preços. Ontem, 14 de dezembro, R$ 2,24 mais 15 por libra-peso, em referência ao dia 11 de dezembro, na sexta-feira, que custou aí R$ 2,24 mais 17 por libra-peso. Temos uma leve queda que chega a 0,01%. No entanto, a gente também fazendo aqui uma análise desses 14 dias do mês de dezembro, também apresenta uma variação negativa, uma queda que chega a 0,42% para o algodão, números então do indicador CPEA. Por aqui falando em algodão, você confere agora a cotação da pluma do algodão lá no estado do Mato Grosso. Por aqui, nós trazemos o destaque agora para o mercado do milho, cenário internacional. Então, começamos trazendo o que acontece em Chicago, operação na Bolsa Norte-Americana. E você acompanha comigo agora os números que vinham em queda há poucos minutos. Nós temos aqui a posição de dezembro, neste momento, operando do jeito que abriu hoje. É isso mesmo, $3,81 mais 75 por bushel. Março, você viu a mudar agora, aumentou um pouquinho a queda. Recua 0,52% agora, com negócios a $3,77 por bushel. Maio vem com queda de 0,52% a $3,82 mais 25 por bushel. E julho, $3,87 por bushel, uma queda de 0,51%. Assim vem a situação da produção de milho, aliás, dos negócios com milho nos Estados Unidos, vindo com recuo no mais curto prazo. As posições de mais curto prazo vão caindo nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago.
Por aqui os destaques continuam sendo pelo milho, mas trazendo a informação que foi muito comentada no dia de ontem e hoje pela manhã também, a respeito da Argentina. A Argentina está de presidente novo e o presidente novo tem cumprido as promessas. E essas promessas têm muito a ver com o setor do agronegócio da Argentina. E olha, conversando com alguns colegas jornalistas da Argentina, a Argentina tem uma situação muito complicada, principalmente ocasionada nos últimos 12 anos, de acordo com os jornalistas daquele país. Isso ocasionou uma diminuição muito forte no setor industrial, mesmo o setor de comércio e serviços teve uma redução extremamente elevada. Com isso, o setor da agropecuária sempre foi o setor mais importante da Argentina, mas ficou ainda mais pressionado, porque os impostos, as tributações recaíram sobre esses setores, o setor de produção de soja, de milho, carne bovina, principalmente, entre outros. E com isso se teve uma diminuição. Por exemplo, se considerar a indústria frigorífica argentina teve fechamentos nos últimos anos, uma diminuição muito forte do rebanho, entre outros fatores. Situações que agora tentam ser revertidas pelo novo presidente Maurício Macri, que zerou, por exemplo, os impostos para milho, para trigo e carne bovina. E ainda diminuiu os impostos sobre a soja de 35% para 30%, com a promessa, com o compromisso de zerar esse imposto nos próximos 5 anos. Isso acontece para que se tenha um aumento na produção argentina. Como eu disse, matriz econômica daquele país se baseia praticamente em cima apenas deste fator. Vamos ver agora então alguns números da Argentina pelo milho. Agora o destaque é para milho. Daqui a pouco nós vamos até falar de soja, trazendo uma entrevista com a analista Tânia Tosi. Mas agora começando pelo milho, porque a Argentina é o 4º maior produtor, tem uma produção acima de 25 milhões e 600 mil toneladas na previsão do departamento norte-americano, mas de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, diminui bastante. Vamos trazer aqui alguns números aqui na análise gráfica, produção da Argentina, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Nós temos aqui as últimas safras. Essas últimas safras mostram pico de produção na temporada 12-13, com 27 milhões de toneladas, e entre a temporada 11-12 e a projeção para a temporada 15-16, há uma ampliação de 21,9%, saindo de 21 milhões de toneladas produzidas na Argentina para 25 milhões e 600 mil toneladas produzidas na Argentina. Nós temos aqui números importantes sobre os argentinos. Vamos saber agora de outros produtores importantes aqui na América, começando pelo Brasil. Vamos ver se a gente tem Brasil aqui. Temos aqui a produção brasileira de milho também. Você vê que essa produção ela tem se ampliado ou se mantido na casa de 80 milhões. Temporada 14-15, de acordo com o departamento norte-americano, tem uma produção de 85 milhões de toneladas. A 15-16, 81 milhões e 500 mil. Apareceu uns 100 milhões ali, mas não é produção de milho. Essa aqui é a produção de milho no Brasil, projetada na temporada 15-16 em 81 milhões e 500 mil toneladas. Esse número é importante porque a Argentina, aqui depois do Brasil, é o maior produtor de milho da América do Sul. No continente americano inteiro são os Estados Unidos. Nós temos aqui os números americanos, é isso mesmo. Os americanos têm a maior produção de milho do mundo, são os maiores consumidores também, e vem com 3 safras recordes consecutivas. Tem, claro, um grande consumo interno, mas você observa aqui que os números americanos são muito fortes, são muito elevados, e a temporada 15-16 deve trazer 346 milhões e 800 mil toneladas. E muita gente comentou, principalmente na parte da imprensa não especializada no Brasil, que essa liberação, quando o Maurício Macri se viesse a cumprir mesmo a sua promessa e cumpriu, isso poderia prejudicar muito o mercado internacional do milho e principalmente da soja. A questão é que se tem realmente um espaço, essa produção em relação a estoques argentinos, por exemplo, já eram previstas no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, isso dificilmente traz alguma alteração para o mercado. Ainda hoje, você tem o posicionamento da analista Tânia Tosi a respeito do mercado da soja, sobre a Argentina e Maurício Macri.
E há pouco você acompanhou essa movimentação no mercado futuro, lá na Bolsa de Chicago. A gente vem aqui para o Brasil acompanhar também essas negociações na Bolsa Paulista. E é isso que a gente observa agora, como vem sendo, então, as negociações para o milho. Veja que o contrato de janeiro do próximo ano vem com o maior número de contratos negociados, a 1.800 contratos. E essa queda, uma leve queda de 0,16% a R$ 36,85. O contrato de março do próximo ano, leve queda de 0,21% a R$ 37,65. O contrato de maio, R$ 36,80, vem dentro da estabilidade, com ajuste anterior, como você observa aí no seu televisor. E o contrato de setembro de 2016, R$ 35,10. Também uma leve queda que chega a 0,45%. E agora a gente volta para o mercado físico brasileiro e você acompanha a cotação do milho, dessa vez no estado paranaense. E o terceiro levantamento da safra 2015-2016 da Conab foi apresentado na última semana, trazendo os números de praxe, produção, produtividade, aquilo que são esperados por região, por estados, entre outros números para diversas culturas. Na questão da soja, que é a principal cultura produzida no Brasil, chamou a atenção da equipe da Agricultura BR a tomada de crédito nessa temporada 15-16, em um ano que você tem juros mais elevados, preços internacionais mais achatados, e chamou atenção porque em julho e agosto os números foram extremamente elevados. Isso que a gente vai acompanhar agora, esse posicionamento do presidente da ProSoja Brasil, que você acompanha agora com Almir Dal Pasquale. Veja. Me chamou bastante atenção ao fazer a análise, eu juntamente com a equipe de trabalho da Agricultura BR, pegando lá as tabelas, pegando aquilo que é divulgado no relatório da Conab em relação à tomada de crédito pelo sojicultor brasileiro. Os números me impressionaram bastante, principalmente de julho e agosto. Isso porque os números aqui no acumulado de janeiro a outubro, que é o de 2015, mostraram-se bastante elevados, já empatando inclusive com o que aconteceu em 2014, com julho e agosto, julho com 6 bilhões 71 milhões 644 mil reais tomados, agosto 5 bilhões 661 milhões de reais, por 3 meios aqui, Pronaf, Pronamp e sem vínculos específicos. Os números para esses meses aí são mais que o dobro do que tomado no mesmo período do ano passado, no ano de 2014. Agora, o que me assustou é uma tomada de crédito pelo menos igual ao do ano passado, no geral, em um ano em que os juros é mais caro e preço internacional achatado, Almir. Como é que é a sua avaliação a respeito desse tema? Porque a equipe da Agricultura BR se assustou ao ver. Olha, é difícil acreditar, mas também não podemos dizer que o Banco Central divulgou seja errado ou não. Agora, para nós da produção, eu digo que isso é bastante difícil de entender, até porque nas últimas reuniões que nós tivemos com a ministra da Agricultura, no final de junho, foi praticamente para pedir misericórdia para a ministra intervir junto ao governo para que liberasse o plano safra, porque ninguém tinha acesso aos créditos. E, para mim, a informação dos produtores é que nós começamos a liberar dinheiro no início de agosto. Até então não tinha saído praticamente nada dos contratos. Então a informação distorce um pouco do que é a realidade. Julho aqui aponta 6 bilhões e 71 milhões de reais. E foi o pior mês que nós tivemos, foi o mês de julho. Eu não sei de fato se o Banco Central está colocando a informação da disponibilidade, mas da tomada de financiamentos, isso foi muito pequeno, mas muito pequeno. E continuou sendo até agora, no final de setembro, outubro, onde tinha produtores ainda buscando recursos para tentar sanar os seus custos de produção. Por quê? Porque quem não fez a sua tomada de compra, Fabiano, no primeiro semestre, ele pegou um dólar muito mais alto no segundo semestre. Então, o dinheiro que ele tinha no primeiro semestre, ele perdeu em relação ao segundo semestre, porque o dólar valorizou demais. O que ele não comprou, praticamente, seus 40%, 50%, ele tinha que pôr de mais real para comprar o mesmo adubo que ele tinha lá. Aí a importância de buscar dinheiro oficial para tentar sanar
ou equilibrar suas contas. Mas mesmo assim, as dificuldades que o produtor enfrentou este ano foi algo assim que nós não via aí nos últimos 10 anos. Por quê? Só teve acesso a dinheiro quem tinha totalmente condições de crédito, está limpinho, não tinha renegociação de dívida. Ou seja, se o produtor tivesse qualquer coisa lá que estava atrasado, não sei o quê, não sai. Já não tinha conversa. Esse ficou nas trades, esse ficou na mão das revendas, esse ficou à mercê aí dos seus 15%, 12%, 20% ao ano. Então, me estranha muito um dado do governo dizer, e se você olhar o que o governo vem divulgando, que o volume de dinheiro ia ser muito maior que em relação ao ano passado, se você olhar os dados, os números são exatamente o que foi aplicado no ano inteiro de 2014, na 14, 15, com o entre governo janeiro e outubro, de acordo que foi divulgado. É exatamente a mesma coisa. Os números que eu estou comentando aqui com o Almir são os números que foram divulgados no relatório da Conab, são números do Banco Central Brasileiro divulgados dentro do relatório da Conab. Aqui ele coloca aqui tabela 9 tipos de financiamento exclusivo para produtor de soja, Pronamp e Pronaf sem vínculo específico de programa. Portanto, números que até o Almir aqui confirma que aparentemente esses recursos não foram pegos. O produtor rural, o sojicultor brasileiro que entra em contato com o programa diariamente diz também que não tomou esse crédito. Então, para onde que foi esse dinheiro? Né? Essa é a grande pergunta. Nós vamos buscar também as informações em Brasília. Olha, se você gostou da entrevista, esse e outros pontos abordados aqui pelo Agricultura BR, você acompanha no nosso blog, que o endereço está aí na sua tela. Você acompanha na íntegra essa e outras interessantes informações a respeito. Bom, você acompanha daqui a pouco, então, essa entrevista completa com o presidente da ProSoja. Ele fala sobre produção, matopiba, seca no norte do estado do Mato Grosso, entre outros fatores. Daqui a pouco você vai para a internet, porque antes você acompanha conosco também a informação, o posicionamento da analista Tânia Tosi a respeito desse mesmo tema, desse mesmo assunto. Nossa equipe de reportagem foi conversar com ela para saber o posicionamento dela sobre essa questão da tomada de crédito. O Almir Dal Pasquale afirma que só teve liberação mesmo a partir de agosto. Os dados ali que apareceram naquela tela ali, às vezes não dá para o produtor pegar com todos os detalhes, mas são mais de 6 bilhões em julho, mais de 5 bilhões em agosto. O total de janeiro a outubro já é superior a todo o acumulado do ano de 2014. E a Tânia Tosi opinou também, trouxe o seu posicionamento a respeito da tomada de crédito para o produtor de soja brasileiro. Olá, Fabiano. Bem, a respeito desse número divulgado pelo Bacen, a primeira coisa que a gente tem que pensar, especialmente você que é produtor, que está aí desse lado nos ouvindo, é uma máxima de Júlio Brissac. Se os números são do governo, duvide sempre. Atrás desses números sempre há inúmeros interesses embutidos, então não duvidamos que eles estejam sendo divulgados de uma forma muito mais elevadas do que de fato aconteceram. Agora, nós temos algumas pontuações a fazer a respeito disso. A primeira coisa, nós não podemos esquecer que os custos da soja deram um salto nesse ano de 2015. A expectativa é de um aumento entre 20% e 25% nos custos. Ou seja, o produtor, para cultivar a mesma área do ano passado, ele seria forçado a pegar mais dinheiro em crédito agrícola. Outro ponto de destaque é que essa curva ascendente que você viu acontecer na captação de recursos a partir de julho, ela coincide com um momento em que a soja começou a delinear um novo patamar de preços no Brasil. Isso aconteceu justamente na virada do semestre, quando nós tivemos aí o dólar disparando frente ao real. O produtor certamente percebeu que ele poderia sim ter em 2016 uma lucratividade, mesmo que bastante achatada por conta dos aumentos de custos de produção. Em suma, não acredito nos números do governo, mas também não duvido da informação de que menos produtores conseguiram captar mais dinheiro e, por isso, a gente vê aí um aumento maior nos números do Bacen.
Você viu dois posicionamentos e com explicações distintas, né? Tanto do representante dos produtores de soja do Brasil, quanto da analista do mercado de soja. Eles colocam posições diferentes, pluralidade de posicionamentos aqui na Agricultura BR, mas em relação aos números do Bacen, divulgados também pela Conab, algo fica bem claro, sempre ter um olhar mais crítico a quando o governo divulga dados, né? Principalmente dados que são relacionados a fatores importantes da economia brasileira. Por aqui, hora de intervalo comercial, e na volta você vai acompanhar que a divulgação do terceiro relatório da safra de cana-de-açúcar temporada 15/16 teve mudança de data. Você vai ver ainda hoje também a questão do Maurício Macri, novo presidente da Argentina, que liberou impostos para várias culturas e diminuiu da soja com a intenção de aumentar a produção no país. Assuntos de logo mais aqui do Agricultura BR. E o setor sucro-alcooleiro também ganha destaque aqui no Agricultura BR. Por aqui temos mais informações. E olha, hoje que aconteceria a divulgação do relatório de levantamento da safra de cana-de-açúcar temporada 15/16, ele foi adiado, não será mais hoje. Passou para o dia 17, quinta-feira, e acontecerá lá na Conab, na sede da Conab em Brasília, às 9 horas da manhã. E ele vai sair com um levantamento também, com o quarto levantamento da safra de café 2015. Por aqui o Agricultura BR continua falando a respeito do tema. Isso porque no estado de Minas Gerais houve um aumento no consumo de etanol, aliás, recorde. De acordo com os dados da Agência Nacional de Petróleo, de Gás Natural e Biocombustível, o aumento do consumo no mês de outubro ultrapassou a alta de 147%, é o que nós vamos conferir agora na reportagem de Érica Machado. Um dos fatores que contribuiu para o aumento do consumo do biocombustível foi o preço mais acessível. No acumulado dos 10 primeiros meses, o consumo de etanol hidratado cresceu 96,1% aqui em Minas Gerais. Nos próximos levantamentos, a situação pode se reverter, já que houve reajuste de valor e perda de competitividade frente à gasolina. No acumulado do ano de janeiro a outubro, as vendas de etanol hidratado já somam 1.470 bilhões de litros, outro valor recorde registrado em Minas Gerais. A alta acumulada é de 96,1%, uma vez que em igual intervalo de 2014, o volume de hidratado negociado nos postos de combustíveis chegava a 749 milhões e 600 mil litros. Os dados da ANP mostram que os consumidores mineiros adquiriram 204 milhões e 800 mil litros de etanol hidratado em outubro, volume que ficou 147,6% maior quando comparado com o demandado em outubro de 2014. No mesmo período do ano passado, o estado foi responsável pelo consumo de 67 milhões e 600 mil litros de etanol. Em relação ao mês de setembro, quando o volume comercializado chegou a 196 milhões e 300 mil litros, último recorde de consumo de etanol registrado em Minas, a demanda em outubro pelo biocombustível também ficou maior em 4,3%. Atualmente, o preço pago pelo litro de etanol hidratado para o produtor sem impostos é de R$ 1,70 por litro, o que garante rentabilidade, já que os custos giram em torno de R$ 1,50 por litro, mesmo valor que o combustível era negociado até outubro. A safra de cana-de-açúcar em Minas Gerais caminha para o final. De acordo com os dados da Ciamig, até a primeira quinzena de novembro, foram esmagadas 56 milhões e 800 mil toneladas de cana-de-açúcar, o que representa 93,22% da safra total. O volume ficou 7,17% maior que o processado na safra anterior. A expectativa é encerrar o ano com moagem de 61 milhões de toneladas de cana. Érica Machado para o SBA. Olha, além também dessa informação do adiamento, desse terceiro relatório também de levantamento da safra da cana-de-açúcar temporada 15/16, a União também da Indústria de Cana-de-Açúcar também adiou seu balanço mensal, que seria divulgado hoje sobre as ações aí para a cana-de-açúcar temporada 15/16. O motivo foi devido aí ao grande volume de usinas que ainda estão operando e também moendo cana-de-açúcar da safra atual. Esse levantamento ficou agora para a segunda quinzena de janeiro de 2016, até que então cessem os trabalhos no campo.
Você vai acompanhar agora uma reportagem de Valdir Pacheco que mostra que a produção de feijão no estado do Mato Grosso, mas principalmente na região norte do estado, tem se tornado uma cultura rentável para muitos produtores. É o que você confere agora no Agricultura BR. Aqui na Embrapa AgroSilvio Pastoril de Sinop acontece o seminário do Feijoeiro Comum, com o tema Produção e Tecnologia para a região Médio-Norte e Norte de Mato Grosso. De acordo com o pesquisador da Embrapa, Flávio Vlurk, o feijão tem um grande potencial como uma alternativa viável para os sistemas produtivos da região. Nosso período chuvoso estende até mais tarde, então encaixaria muito bem o feijoeiro comum na safrinha. E também, pensando no bioma Amazônia, onde nós podemos utilizar apenas 20% da área, então, nessas áreas, nós temos a obrigação de intensificar o seu uso, de verticalizar o seu uso. E aí entraria o nosso feijão irrigado, o feijão de terceira época. Temos abundância de água, então a água não é problema, né? Com as novas usinas, vamos ter oferta de energia. Então, encaixaria muito bem essa opção de cultivo, seria o feijão irrigado ou feijão de terceira época. Qual seria a janela ideal para o plantio do feijão segunda safra? Perfeito. A segunda safra, ou feijão de safrinha, aqui para nós é uma janela muito curta. Ela varia entre 15 de fevereiro a 25 de fevereiro, basicamente a terceira semana de fevereiro. Então, os nossos produtores têm que ficar muito atentos, se planejar muito bem, porque a janela de plantio ideal é muito curta. Então, ele tem que estar planejado para quando chegar essa época, ele já fazer o máximo de área possível, semear o máximo de área possível dentro dessa janela ótima de plantio. A preocupação do agrônomo e consultor Edson Pina é que algumas pragas estão migrando de outras culturas. A gente traz o alerta para o controle das pragas e das doenças que ocorrem no feijão. As pragas que ocorrem no feijão são algumas que migram da cultura do soja, tais como o percevejo, a mosca branca, as lagartas, helicoverpa, a falsa medideira. São pragas comuns para as duas culturas, comuns à cultura do algodão também, as espodópteras também comum à cultura da soja, do milho, que ocorre no feijão. Além dessas pragas, nós temos o trips, o ácaro branco, a larva minadora, lesmas e caramujos, que diminuem o estande dessas plantas no campo. Então, para tudo isso, a gente tem que ter um bom acompanhamento e ações preventivas para que se possa ter sucesso com a cultura. Com relação às doenças, daí são um pouco diferentes da soja, falando em doenças. O que seriam as doenças na safrinha? Seriam mancha angular, mela, alternária, fusário, nas áreas irrigadas, mofo branco também. E para que a gente possa controlar essas doenças, também tem que ser ações preventivas, através de manejos de rotações de culturas para algumas doenças, como fusário, mofo branco, mela, e também passando por controles químicos, o uso de fungicidas, sempre de maneira preventiva. Valdir Pacheco para o SBA. E por aqui um alerta, se não chover até o Natal, a produção de soja lá no Piauí vai ser comprometida. Informação que deixa aí muitos produtores preocupados neste momento. Os agricultores que trabalham na produção de soja e milho no Cerrado Piauense estão preocupados que a falta de chuvas possa comprometer a próxima safra. Caso não chova até o Natal, é real o risco de queda considerável na produção. Isso porque nesse período, em outros anos, o período chuvoso já havia iniciado, mas até agora somente alguns chuviscos foram registrados em algumas regiões de plantio. Para quem plantou, o método direto tem sido diferencial na manutenção da soja por alguns dias sem chuva. É que a palha do milheto, que é a cultura muito resistente à seca e que produz uma forragem em tempo curto, incorporada ao solo, ajuda a soja, que germinou, suportar por poucos dias apenas o sol implacável e a baixa umidade do solo, que assola não só o Piauí, mas também, principalmente, toda a região do Mato Piba.
Continuamos falando deste assunto porque enquanto chove muito no sul do país e aí você tem solo saturado com muita água, você tem no norte, no nordeste do Brasil uma região totalmente inversa, falta chuvas, há muita irregularidade e claro que isso ocasiona situações como essa, muito distante da janela ideal, por exemplo, o caso do estado do Piauí, que é um dos integrantes da região do Matopiba. Vamos conversar agora com a Nadiara Pereira, que fala sobre a previsão do tempo e também as condições de umidade de solo. A Nadiara está aqui conosco mais uma vez. Nadiara, como é que ficam então as condições para essas regiões do país que estão sofrendo com a irregularidade de chuvas? Por enquanto, a situação está bem complicada mais ao norte, nordeste e, como vocês falavam, solo bastante encharcado no sul do Brasil. Por enquanto, a distribuição é essa, solo aí com índices de umidade que chegam até 100% entre o oeste do Rio Grande do Sul, oeste paranaense, entre São Paulo, sul de Minas e até mesmo em algumas áreas de Mato Grosso do Sul e Goiás. Mas grande parte aqui da metade norte do Brasil, o índice de água disponível no solo está abaixo de 10% e esse déficit hídrico é que prejudica aí as atividades no campo e dificulta o plantio, principalmente da soja na região do Matopiba. Agora, para os próximos dias, expectativa de chuvas mais generalizadas sobre grande parte do sul do Brasil, principalmente a chuva volta a se espalhar aqui pelo meio norte, entre a região norte e nordeste, teremos instabilidades mais intensas que devem inclusive trazer volumes de água de até 30 milímetros entre Maranhão e Piauí. É uma chuva ainda irregular, mas que já começa a aumentar um pouco a umidade do solo em algumas áreas produtoras. Os maiores volumes de água ainda seguem atingindo o sul e sudeste, então solo ainda muito encharcado e o excesso de água atrapalha algumas atividades no campo, principalmente nos 3 estados da região sul. E aqui sobre o centro-oeste, o estado que está com maior déficit hídrico é Mato Grosso, principalmente o norte do estado e também o norte de Goiás. E nestas áreas, por enquanto, chuva irregular até o dia 19 de dezembro. No próximo período, a umidade do solo deve se recuperar um pouco mais, principalmente na metade norte do Brasil. Justamente as regiões que estão mais secas devem receber chuvas um pouco mais significativas. Deve voltar a chover forte entre o interior do Pará, Maranhão, Piauí e até mesmo do Tocantins. Em algumas áreas aqui o volume de água deve chegar até 50 milímetros e essa chuva começa a aumentar a umidade do solo em algumas áreas que estão mais secas. Aqui sobre o oeste da Bahia, norte de Minas Gerais, norte de Goiás, a chuva ainda será um pouco mais irregular na forma de pancadas isoladas e com baixo volume de água. Sobre o centro-sul do Brasil não deve faltar umidade. As chuvas seguem acima da média sobre toda a região sul, boa parte de São Paulo e também partes de Mato Grosso do Sul. Obrigado pela participação. Daqui a pouco outros destaques para a previsão do tempo. E olha, a Nadiara Pereira falava a respeito dessa condição de umidade do solo. E essa umidade do solo é interessante porque ela mostra em um gráfico que mostra a situação de todo o país. Você vê as regiões que estão saturadas com excesso e aquelas que faltam chuvas. Você já viu aqui uma parte da entrevista que nós tivemos com Almir Dal Pasquale, ele que é o presidente da ProSoja Brasil. Ele falou sobre as questões de tomada de crédito, mas é uma entrevista maior que você acompanha no blog da Agricultura BR ou na primeira edição de amanhã, que começa às 5 da manhã, e mostra que por conta dessas questões climáticas, a ProSoja acredita que a safra brasileira será recorde, mas trabalha com um número de até 98 milhões de toneladas de produção na temporada 15-16, abaixo, por exemplo, daquilo que a Conab espera, que é um pouco mais de 102 milhões de toneladas. Por aqui é hora de intervalo comercial, então na volta a gente vai acompanhar mais a fundo como fica a previsão do tempo para os estados do sul do país. Você tem ainda destaques para a Argentina, mais produção de soja, daqui a pouco na Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Agricultura BR de volta e você agora fica com mais destaques do agronegócio brasileiro. E o destaque agora é a cultura do arroz. E a gente vai ver os preços, então, de acordo com o indicador CPEA para o arroz à data de ontem, dia 14. E a gente começa, então, vendo esses valores que você já tem aí no seu televisor. A gente observa aqui, dia 14 de dezembro, o valor de R$ 40,86, tomando como referência o estado gaúcho, o estado do Rio Grande do Sul, a saca de 50 quilos, R$ 40,86. Em relação à data anterior, na sexta-feira, quando marcado R$ 40,93, nós temos aí uma queda de 0,17%. Também, da mesma forma,
fazendo uma análise desses primeiros 14 dias do mês de dezembro, aí a queda um pouco maior, chegando a 1,35% a saca de 50 quilos no estado gaúcho. Por falar no estado gaúcho, a gente confere então como está a cotação lá no estado e a gente acompanha agora. E o Agricultura BR traz em destaque agora o mercado internacional do trigo. Vamos saber como é que está a operação em Chicago. Há pouco os negócios vinham em queda. Vamos saber como é que estão as posições. Nós temos aqui dezembro já encerrando nessa posição para dezembro, com negócios a $4,87 o bushel. Mas aí sim, você tem as posições de mais curto prazo, que é março, com $4,90 mais 50 por bushel, recuo de 0,6%. Maio, $4,97 por bushel, recuo de 0,45%, e julho perde 0,29%, com negócios a $5,02 por bushel. E também acompanhando essa movimentação do mercado futuro da Bolsa de Chicago, a gente vem aqui para a Bolsa Paulista ver também se esses números se encontram em alta ou em queda. A gente vai observar então esses números, você já observa aqui comigo os valores aqui para o trigo na Bolsa, na verdade, na Bolsa de Chicago. A gente vai acompanhar essa movimentação na Bolsa Paulista, na BMF Bovespa, para ver então como estão as negociações neste momento. A gente já tem aqui os números em tempo real no seu televisor, a gente acompanha essa movimentação. Esses números, então, você acompanha o trigo CPEA para o valor, então, como referência o estado do Paraná. 14 de dezembro, ontem, portanto, R$ 729,41, a referência no estado paranaense. Em relação à data anterior, ao dia 11, R$ 727,97. Aí nós temos aí uma variação positiva de 0,20%. Da mesma forma, fazendo aqui uma análise desses 14 dias do mês de dezembro, aí sim a variação é negativa. A referência indicador CPEA para o Paraná de 0,24%. Por aqui, a gente acompanha agora mais cotações, então, do trigo no estado paranaense. E atenção, as informações agora vão para a previsão do tempo, para, claro, você, produtor, já ter esse planejamento para os próximos dias para a sua produção. E agora a gente vai ver, então, para os estados da região sul do país, que tem recebido muita água, o solo está bastante encharcado, e a gente volta a falar com a Nadiara Pereira como ficam as condições, então, para esses estados. Nadiara, continua chovendo ou ela vai dar uma trégua nos próximos dias? Olha, Elaine, até há previsão para algumas tréguas da chuva, só que essas tréguas serão muito curtas. A maior parte aí dos próximos dias serão marcados por chuva, e essa chuva ainda vem com forte intensidade até o final do mês de dezembro, que vai ser mais um mês aí com chuvas acima do normal nos 3 estados da região sul do país. Por enquanto, o solo está bastante encharcado em grande parte da região. Aqui nesta área rosa do mapa, o índice de água disponível no solo chega até 100%, até um excesso de umidade sobre o solo em algumas áreas. Isso até prejudica o desenvolvimento das lavouras e aumenta o risco de proliferação de doenças. E agora, para os próximos dias, expectativa ainda de bastante chuva e umidade aí alta sobre todas as áreas produtoras. Amanhã é que a chuva diminui um pouco, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O sol volta a ganhar força e predomina na maior parte dos estados. No Paraná, ainda chuva isolada. Os temporais diminuem um pouco no decorrer da quarta-feira e a previsão é de pancadas mais isoladas de chuva sobre o estado. A chuva mais volumosa deve ocorrer no leste paranaense. À tarde, tempo bastante abafado no Rio Grande do Sul, sol predominando e máxima chegando até 30 graus na região central. Faz muito calor também
no oeste e norte paranaense, indicando que as chuvas serão mais isoladas. Agora, para os próximos 5 dias, tem previsão de muita chuva. A partir da quinta-feira, novas áreas de instabilidade já voltam a se espalhar pelo Rio Grande do Sul. Então, a trégua da chuva vai ser curta. Já a partir da quinta-feira, risco de novos temporais e volumes de água que devem passar dos 100 milímetros entre o centro e oeste gaúcho. Entre Santa Catarina e Paraná também tem previsão de chuva forte e as áreas mais atingidas devem receber mais de 70 milímetros em 5 dias. No próximo período, entre 20 e 24 de dezembro, também previsão de chuva generalizada e volumosa nos 3 estados da região. Grande parte aqui do oeste do Rio Grande do Sul, interior paranaense, devem ter volumes de água até de 70 milímetros em uma semana. Então, isso significa que teremos aí persistência das chuvas, frequência das pancadas e também volumes altos. Isso significa que o fenômeno El Niño continua influenciando o clima na região sul neste final de primavera e essa condição também deve se prolongar aí ao longo do verão. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã a gente está de volta com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Até lá! Muito obrigada, Ana Pereira. Ela sempre deixando a gente atualizado com todas as previsões para as regiões brasileiras. Lembrando, então, que quinta-feira, você aqui do Centro-Oeste Gaúcho tem a previsão de temporal. Todo cuidado é pouco. Por aqui a gente fala de cotação e você acompanha a cotação dessa vez lá no estado do Paraná. Por aqui, a Agricultura BR volta a trazer em destaque o mercado da soja e agora do milho também, principalmente, e as definições no país vizinho, na Argentina. Maurício Macri foi eleito e ele foi eleito representando uma mudança, uma tentativa de fazer com que a Argentina volte a produzir, volte a ter resultados positivos numa economia que foi escangalhada principalmente nos últimos 12 anos. A palavra é essa mesmo, escangalhada, um país que empobreceu muito por conta do governo Kirchner, os governos Kirchner que vieram em sequência, fez com que boa parte da cadeia produtiva, por exemplo, da carne bovina, fosse principalmente ela totalmente desmanchada. A Argentina, que já teve entre os maiores exportadores do mundo, hoje não figura nem entre os 10. Houve fechamento de postos de trabalho, de indústrias, de diminuição muito forte no rebanho da Argentina. Coisa semelhante tentou-se fazer também com produção de soja, por exemplo, de milho, as limitações para as vendas de exportação, entre outros fatores. A Argentina precisa produzir para conseguir ter recursos dentro do país. É por esse aspecto que o novo presidente tem cumprido as suas promessas de campanha e ontem anunciou em relação à carne bovina, a milho e trigo, a retirada dos impostos e prometeu também, reduziu da soja de 35% para 30% e prometeu retirar esse imposto da soja, as chamadas retenções argentinas, nos próximos 5 anos. Nós vamos saber agora o posicionamento da Tânia Tosi, analista de mercado, ela que já participou do programa hoje, mas agora ela comenta a respeito deste fator específico em relação à Argentina, porque aqui no Brasil, principalmente quando ele foi eleito, teve muitos boatos, tiveram muitas situações que acabaram sendo comentadas por gente que entende muito pouco do mercado. Então a Tânia Tosi comenta essa questão da Argentina, novo presidente, soja e milho. Vamos fazer uma conta rápida e básica. Vamos imaginar que esses 19 bilhões de dólares seriam só de soja, o que não é verdade, mas vamos imaginar. Isso daí daria entre 32 e 33 milhões de toneladas. Meu amigo, não tem nenhuma surpresa nisso. O USDA já fala que a Argentina virou a safra 2014-2015 em setembro, com 31 milhões e 700 mil toneladas de soja estocadas. Ou seja, o que o mercado está tentando é fazer uma pressão e não está olhando 2 pontos fundamentais. Primeiro, que o Macri, o atual presidente eleito agora da Argentina, ele está tentando ser um pouco mais esperto do que foi a dona Cristina Kirchner. Não vai ser muito difícil isso, mas o que ele está tentando? Primeiro, trazer o produtor de volta para o lado do governo, que ele estava completamente separado. Segundo,
aumentar expressivamente a produção de grãos no país, porque ele está vendo que com isso ele consegue tirar a pressão inflacionária sobre os alimentos, aumentar as exportações, ganhar mercado novamente no exterior e movimentar a economia. Então, o grande objetivo de todas essas informações do governo é isso, aumentar, duplicar, segundo o próprio Macri, a produção de grãos na Argentina. Outro ponto de destaque, a Argentina não é um grande exportador de soja em grão. O grande negócio da Argentina é processar a soja e exportar farelo e óleo. Então, quem tem o maior interesse hoje em derrubar preços é a própria indústria. É ela quem está querendo comprar barato a produção que eles vão começar a colher no início de 2016. Os produtores argentinos vêm de uma crise muito grande nos últimos anos, ou seja, qualquer reflexo que a gente venha de fato acontecer para a soja e para o milho não será de curto prazo, será de médio e longo prazo. E quem tem que se preocupar são os produtores argentinos e não os brasileiros. Por quê? Eles vão encontrar um Brasil com um comércio totalmente consolidado, com um dólar a seu favor, e eles sim terão grandes problemas para colocar essa nova produção no mercado. Está aí o posicionamento da analista Tânia Tosi, comentando essa questão da Argentina e principalmente assim que foi eleito Maurício Macri, houveram muitos boatos a respeito dos estoques da Argentina. Os estoques da Argentina continuam sendo divulgados pelos relatórios de oferta e demanda dos Estados Unidos, do Departamento de Agricultura, sem novidades. O último relatório trouxe apenas uma novidade, uma expectativa de aumento nas exportações da Argentina na temporada 15-16, na ordem de 500 mil toneladas. Sai de 10 milhões 750 mil toneladas para 11 milhões 250 mil toneladas. Fora isso, nenhuma mudança, nenhuma novidade em relação à Argentina, que vai tentar ter uma retomada em relação ao crescimento do país, o crescimento econômico, o crescimento social, uma vez que ficou estagnada por praticamente 12 anos. Agora, dando continuidade, já que a gente está falando de Argentina, vamos ver os números da Argentina. Essa semana, ontem, você já viu números relacionados à Argentina da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Eu retomo esses números rapidinho, porque os argentinos, na sua área destinada ao cultivo de soja, 19 milhões e 800 mil hectares, atingiram 13 milhões 650 mil hectares, 68,5% da área destinada ao cultivo do grão, da oleaginosa, já foi semeada. A área é apenas 200 mil hectares abaixo do que se tinha na temporada 14-15, então praticamente em linha. No caso do milho, os argentinos atingem agora 54% da área a ser semeada, pouco mais de 3 milhões de hectares, e aí no milho houve uma redução forte, redução de 20% na área destinada ao cultivo do cereal, do milho na Argentina, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Agora você vai ver comigo a previsão de produção e estoque da Argentina, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, e nós começamos pela soja. Nós temos aqui os destaques para a produção argentina de soja. Você vê aqui o gráfico preparado pela agência Rural Business, que mostra uma ampliação na produção argentina nos últimos 5 anos, na ordem de 42,1%. A temporada 11-12 teve 40 milhões e 100 mil toneladas produzidas, a 12-13 subiu bem para 49 milhões e 300 mil, 13-14, 53 milhões e 500 mil toneladas. A temporada 14-15, de acordo com os americanos, foi de 61 milhões e 400 mil toneladas. De acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, foi de mais de 62 milhões de toneladas, quase 63 milhões de toneladas na Argentina. E a temporada 15-16, 57 milhões de toneladas. Quem acompanha a Agricultura BR não viu novidade nos números. Esses são os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vamos ver os estoques? Nós temos aqui os estoques da Argentina, a sua projeção de acordo com o que aconteceu nos últimos 5 anos. Agora, observe principalmente o que acontece entre a temporada 13-14 e a 15-16. Aqui fica muito claro que os estoques argentinos eles foram ampliados a partir da temporada 13-14, vem para 26 milhões e 100 mil toneladas nessa temporada. A temporada 14-15, 31 milhões e 700 mil toneladas, e a 15-16 agora com uma projeção de 30 milhões e 400 mil toneladas,
ressaltando o que a Tânia Tosi acabou de falar a respeito da Argentina, no final da sua fala, sobre o país vizinho, sobre a finalidade da Argentina, né? Esmaga muita soja, produção e exportação de farelo e óleo, principalmente, que são mercados, alguns deles dominando esse mercado ou estando entre os 2 maiores exportadores. Agora, mudando para mostrar milho, nós temos aqui a produção de milho na Argentina. Produção de milho na Argentina, eu já disse que a área, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, será muito menor. Com isso, a expectativa de produção ela fica menor também. É 20% menor a expectativa da área cultivada com milho na Argentina na temporada 15-16 e o Departamento de Agricultura americano aponta que os argentinos vão produzir 25 milhões e 600 mil toneladas. E em relação aos estoques de milho da Argentina, eles são estimados em 100 mil toneladas a menos do que se tinha na temporada passada, 1 milhão 120 mil toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Por aqui, já quase finalizando a Agricultura BR, ainda em tempo de ficar atualizado como vem sendo então os números para o dólar e a soja. E a gente começa a acompanhar então para o dólar ver essa movimentação que há pouco no início do programa vinha em queda, ainda continua em queda, mas mesmo assim já próximo de R$ 3,90, R$ 3,87 mais 7, a queda nesse momento chega a 0,28% para o dólar comercial praticado agora neste momento, nesta terça-feira. Da mesma forma, a gente vai acompanhar as negociações também no mercado futuro para a oleaginosa. A gente volta aqui para a Bolsa de Chicago a acompanhar todas as posições negociadas em queda, leve queda nesse momento. Contrato de janeiro de 2016, queda de 0,88% a $8,66 mais 50 por bushel. Março de 2016, uma queda ainda maior, um pouco maior, 0,99% a $8,67 mais 25 por bushel. E maio de 2016, queda de 0,96% a $8,73 mais 50 por bushel e recuo de 0,92% para o contrato de julho de 2016 a $8,80 mais 25 por bushel. E agora a gente volta para o mercado físico brasileiro e você acompanha mais cotação para a oleaginosa. E o programa vai chegando ao fim. Se você perdeu alguma matéria, alguma informação relevante, você pode procurar no blog do Agricultura BR através do portal sba1.com. E lá você assiste na íntegra toda a nossa programação desta terça-feira. E agora você fica com os destaques aqui do programa. Um dos destaques foi a questão da produção argentina e principalmente o fim de alguns impostos para carne bovina, para milho, para trigo e a diminuição do imposto para a soja. No que diz respeito à exportação, promessa do presidente Maurício Macri que foi cumprida no dia de ontem. Também você acompanhou aí o posicionamento do presidente da ProSoja Brasil sobre a retirada de crédito rural, informações importantes que você também vai encontrar na íntegra no nosso portal. Você teve destaques também a respeito do mercado do milho e do trigo, cenário internacional que vem acontecendo com as inspeções e também vendas de exportações desses produtos. E também acompanhou que o levantamento da safra de cana-de-açúcar temporada 15-16 foi adiado para o próximo dia 17, na quinta-feira, junto com o levantamento da safra de café, que também sai na mesma data para a Conab às 9 horas da manhã. Esses foram os destaques, então, dessa programação dessa terça-feira. Para você, uma ótima tarde. A gente volta na terceira edição com muito mais informação. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.